Romanos capítulo 4, versículo 19, diz o seguinte: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Você pode, mesmo assentado, fechar os seus olhos um minuto? Espírito Santo de Deus, neste momento, meu Pai, é de extrema importância que eu diminua para que o Senhor apareça agora, para que o Senhor ministre em nosso coração, para que o Senhor fale à tua igreja nessa noite, meu Pai. Nós, em nome de Jesus, queremos agora repreender toda ação maligna que possa se levantar contra a tua palavra neste lugar, para que o Senhor tenha total acesso a essa mente, total acesso a esse coração, total acesso a essa vida, para que nessa noite seja uma noite de transformação, uma noite de restauração e uma noite, meu Pai, de mudança na vida de muitas pessoas que estão aqui neste lugar, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém e dê um aplauso ao Senhor Jesus, que a Ele toda honra e toda glória. Aleluia. Glória a Deus. Eu juro que eu serei rápido. Nós pensamos que nossas batalhas muitas vezes são pelos nossos casamentos. Pensamos que nós passamos lutas, dificuldades pelo nosso casamento. Pensamos que nossa batalha é pela nossa vida financeira, pelo nosso emprego. Quantas vezes as pessoas nos procuram dizendo: pastor, meu casamento está difícil, estou numa batalha. Pastor, minha vida financeira está um caos, ora por mim, me ajuda. Mas eu quero dizer para você nessa noite, queridos, que a maior batalha que nós enfrentamos não é pelo casamento, a maior batalha que nós enfrentamos não é pela nossa vida financeira, a maior batalha que nós enfrentamos não é pela nossa família, mas a maior batalha que nós enfrentamos é a batalha da nossa fé. Porque a fé é a nossa força motriz para que Deus venha realizar sobre a tua vida o querer dEle, o desejar dEle, os propósitos dEle, o sonho dEle e a vontade dEle. Tudo que Deus faz, Ele faz mediante a fé que você coloca em Deus. Amém, queridos? A maior batalha da nossa vida é a batalha pela nossa fé. Nós podemos ter uma vida que glorifique a Deus se nós vencermos a batalha da fé. Se você vencer a batalha da fé, todas as outras batalhas serão vencidas. Você vai dizer comigo algumas palavras para que entre no teu coração. A Bíblia fala: aquilo que sai da nossa boca é porque está no nosso coração. Então vai entrar, amém, queridos? Diga comigo assim: quando eu vencer a batalha da fé, todas as outras serão vencidas. Amém ou não, queridos? Está na guerra financeira? A fé. Está na guerra na família? Fé. Está na guerra? Fé. Teu chefe? Fé. Amém ou não, igreja? E eu quero falar alguns pontos rápidos para vocês sobre essa batalha que é a nossa fé. Todos os pecados, o primeiro ponto que o Senhor colocou em meu coração é que todos os pecados, eles nascem, porque em nosso coração muitas vezes nasce algo chamado incredulidade. Incredulidade nas promessas de Deus. O primeiro ponto é: todos os pecados nascem da incredulidade das promessas de Deus. O Senhor, Ele estabeleceu a palavra dEle sobre este lugar. O Senhor estabeleceu a palavra dEle sobre a tua vida. O Senhor estabeleceu a palavra dEle sobre a tua família. E toda a incredulidade, ela precisa cair por terra, porque quando Deus lança a palavra, a batalha é para que a tua fé se estabeleça, que a tua fé permaneça, para que o plano do Senhor se cumpra. Não permita, queridos, com que no meio da tua guerra, não permita com que no meio da tua dificuldade, a tua fé venha a ser abalada. Porque a única coisa que o inimigo quer é que a tua fé se abale. Porque se a tua fé abalar, então o inimigo vai conseguir tirar de você o foco, tirar de você a visão que Deus tem para a tua vida. Um texto que caminha comigo o tempo todo. Eu é que sei. Você conhece esse texto? Quem conhece, diga amém. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o pensamentos de paz e não de mal, para ter o fim que desejais.
Quando Deus diz para ter o fim que desejais, sabe o que o Senhor está dizendo? Ele está dizendo que Ele já tem um futuro preparado para você e para a tua família. Para que este fim, para que você chegue naquilo que Ele preparou para você. Para que você tenha o fim que Ele preparou para você, para que o programa, para que a vontade, para que a obra do Senhor se realize na tua vida, você precisa exercer todos os dias a tua fé. A palavra do Senhor para a tua vida é: não permita com que a incredulidade entre no teu coração, independente do que os teus olhos veem. Porque o que denomina a realização dos projetos de Deus não é o que os seus olhos veem, mas é a tua fé na palavra do Senhor Jesus. Se você colocar a tua fé naquilo que Deus tem dito para você, mesmo que todo mundo diga o contrário, mas se você colocar a fé no Senhor, você vai ver a realização dos projetos de Deus na tua vida. Amém, queridos? Quem acredita nisso, diga amém. Ansiedade, indiferença, remorso, inveja, tudo isso é incredulidade. Tudo isso são pecados. Amargura, impaciência, são árvores que nascem da raiz da incredulidade. Quando eu cheguei em Cabo Frio, alguns pastores, duas coisas aconteceram, Natália, quando eu cheguei em Cabo Frio. Alguns pastores se reuniram comigo e disseram assim: o que você está fazendo aqui em Cabo Frio? Vai embora para São Paulo. Você saiu de São Paulo para vir para cá. Vai embora daqui, rapaz. Cabo Frio é um cemitério de pastores. Foi o que eles me disseram. E outra coisa que aconteceu foi que quando eu cheguei lá, eu peguei uma igreja, pastor Rubinho, completamente destruída emocionalmente. E as coisas não aconteciam. E as coisas demoravam. E tinha esse decreto sobre os pastores morrem em Cabo Frio. Mas aí dependia de mim acreditar no projeto de Deus, porque quem me levou para lá foi Deus. Dependia de mim acreditar no projeto de Deus, ou permitir com que a incredulidade invadisse o meu coração e acreditar na mentira do diabo. Cabo Frio pode ser para algumas pessoas cemitério de pastores, mas para mim, Cabo Frio é o lugar da realização do projeto de Deus. Amém ou não, queridos? Para muitas pessoas, a tua família pode ser, as pessoas podem olhar o teu contexto, a tua vida e dizer: olha, não tem mais jeito, acabou, chega, desiste, chuta o balde. Mas depende de você não permitir com que a incredulidade entre no teu coração, confiar, acreditar e lutar. Lute por aquilo que Deus disse a você. E o Senhor, Ele diz que os projetos dEle para você são melhores e maiores do que aquilo que você pode pensar. Então acredite. Não permita com que a incredulidade avance. Barre ela na tua vida. Olha só, Deus prometeu para Abraão uma descendência quando ele era velho. A maior luta de Abraão, sabe qual foi? Foi porque ele tinha aproximadamente 75 anos quando Deus prometeu. Ele já tinha quase 100 anos e nada tinha acontecido. Foi o que aconteceu comigo lá. Passou um ano, eu cheguei lá com toda a força. Um ano com um monte de projeto. Segundo ano, meu anjo, com um monte de projeto. O terceiro ano, os projetos já começaram a ficar mais difíceis. O quarto ano, eu senti uma saudade de vocês. O quinto ano, eu falei: meu Deus, não vai acontecer mais nada aqui nesse barco. Mas aí no meio do caminho, eu entendi que Deus era a minha âncora no meio de tantas ondas que apareciam na nossa vida. Deus é a tua âncora que faz você se sentir seguro quando o mar se levantar contra você, queridos. Eu aprendi que o Senhor, Ele trabalha no tempo. O maior desafio de Abraão foi, independente do tempo passar, ele continuou acreditando que Deus disse para ele que ele seria pai de multidões. O tempo passava e as coisas não aconteciam.
Mas mesmo que todo mundo dizia: Abraão, você está ficando velho, você vai morrer, e nada está acontecendo. Mesmo que todo mundo dizia o contrário, Abraão continuou acreditando. Quanto mais o tempo passava, mais Abraão dizia: o meu Deus disse que Ele vai me fazer pai de multidões, e não importa o tempo que levar, eu vou continuar acreditando na promessa de Deus. Não importa o tempo que for para eu ficar naquela cidade, eu estarei todo o tempo acreditando na promessa de Deus, porque Ele me disse. Todas as pessoas podem dizer ao contrário, mas eu decido ouvir a voz de Deus. Todas as pessoas podem olhar para você e dizer o contrário, mas decida hoje ouvir a voz de Deus para a tua vida, e viva pela voz, viva pelo direcionamento, viva pela palavra do Senhor para você. Amém, queridos? Amém, igreja? Aleluia. Há um problema quando a fé ela é inversamente proporcional ao tempo. Quanto mais o tempo passa, muitas vezes, mais diminui a nossa fé. Olha só, Mateus capítulo 5, versículo 23. Mateus 5, 23 diz o seguinte, estarei acelerando aqui por conta do horário. Mateus 5, 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faça a tua oferta. Agora Mateus capítulo 12, olha só, Mateus capítulo 12, no versículo 25, Mateus 12, 25 fala o seguinte: Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Isso é um grande problema. Sabe por quê, queridos? Porque o inimigo, ele sabe que se houver divisões dentro do povo de Deus, ele sabe que ele vai conseguir o objetivo dele. Toda igreja que trabalha pelo reino de Deus, ela tem uma visão, ela tem uma linguagem, ela luta por essa visão, ela permanece nessa linguagem, ela tira as arestas, ela se conserta, ela se arruma. Sabe por quê? Porque o projeto de Deus é maior do que eu, e o projeto de Deus é maior do que você. O projeto de Deus é maior do que aquilo que eu penso, do que aquilo que eu acho, e o projeto de Deus é maior do que aquilo que você pensa e do que aquilo que você acha. Quando nós entendemos isso, nós não permitimos com que o reino de Deus se divida. Porque essa igreja IB Pedra Viva, coisa linda, IB Pedra Viva de Paulínia, Igreja Batista Dependente de Paulínia, está se levantando. Sabe por que ela está se levantando? Porque eu estive aqui um ano passado, em outra situação, em outro contexto, e com bem pouquinha gente. E voltando hoje aqui, o que eu estou vendo é que o Senhor, Ele tem curado corações aqui neste lugar. O Senhor, Ele tem curado vidas aqui neste lugar. Ele não tem somente expulsado demônios. Vocês sabem que expulsar demônio é muito mais fácil do que lidar com um coração amargurado. Porque o demônio, você fala em nome de Jesus, sai, e ele sai. E o coração amargurado às vezes leva anos para ser curado, mas o Senhor, Ele tem trabalhado nesse lugar. E o que eu tenho visto aqui, quando eu pisei aqui hoje, eu senti algo que eu orei um ano para que eu pudesse sentir quando eu pisasse aqui de novo. Que era paz, que era alegria. E é o que eu estou vendo aqui hoje. Estou vendo no rosto de vocês. Sabe o que eu estou vendo no rosto de vocês? Estou vendo no rosto de vocês esperança. Eu estou vendo no rosto de vocês fé. Fé naquilo que Deus está fazendo. Eu sei, de longe, mas eu estou pertinho de vocês. Eu tenho acompanhado vocês. Porque quem ora por alguém, sempre acompanha essa pessoa. E o que eu tenho visto hoje aqui é que vocês estão lutando, vocês estão batalhando pela fé. Pode demorar um ano, pode demorar 2 anos, pode demorar 10 anos. O tempo não importa, o que importa é que Deus está construindo algo maravilhoso neste lugar.
Um dia alguém me disse: a tua igreja em Cabo Frio, ela não tem expressão, ela é uma igreja pequena. Você só vai ser reconhecido quando a tua igreja for grande. E essa palavra foi outra facada que eu levei. Entrou no meu coração e eu falei: o diabo, ele só precisa de uma boca. Quando ele acha boca com perna e braço, ele faz um estrago, né? Mas aí eu não fui reclamar com ninguém. Sabe o que eu fiz? Eu fiz aquilo que Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 6. Eu fui lá para o meu secreto. Eu tenho um cantinho na minha casa que é o meu secreto. As madrugadas são lindas quando você fala com Deus. Ainda mais que a filha é menor, né? E aí eu fui lá falar com Deus. Falei com o Senhor Jesus e falei: Deus, a pessoa me confrontou uma coisa absurda. Mas será que essa pessoa tem razão? Será que o trabalho que eu tenho feito não tem valido? Não tem tido validade para o Senhor, meu Deus? Senhor, o Senhor está vendo que eu tenho emagrecido trabalhando para Ti? Será que o que eu perdi não foi? Sabe o que Deus me disse? Pastor Rubinho, Igreja Batista, Deus me disse o seguinte: todo prédio grande, ele só resiste às tempestades se primeiro ele tiver uma base profunda e forte. Primeiro, nós estamos crescendo para baixo, estabelecendo as bases, firmando os alicerces, tendo força, cavando, até encontrar rocha. E a nossa rocha tem um nome. Como é o nome da nossa rocha, igreja? Jesus Cristo. Diga Jesus. Chama o nome dele, diga Jesus. Essa é a nossa rocha. Crescemos para baixo, fortalecemos a nossa base. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O que nós estamos fazendo é construir os fundamentos. O nosso fundamento é a palavra de Deus. E aí, quando começar o crescimento, nada pode impedir o trabalho de Deus na vida de um homem, de uma mulher, de uma igreja que tem um coração voltado para Ele, queridos. E eu sei que vocês têm. Eu conheço vocês, eu sei que vocês têm. Se eu que sou gente com um monte de erro, com um monte de falha, conheço o preço que vocês têm pago por uma reconstrução. Imagina Deus. Se eu pudesse fazer tudo, acontecer assim com pó de pim-pim-pim, aconteceu tudo, era mais rápido. Mas há um trabalho, há uma realização. Deus está vendo. A Bíblia fala que tem em Apocalipse, já vou acabar, viu, gente? É que eu me empolgo, também tem um ano que eu não apareço aqui, né? Em Apocalipse a Bíblia fala que é o livro da vida, amém ou não? O nome de alguém está escrito lá ou não? De caneta de ouro, né? Mas a Bíblia fala que há livros, outros livros. O livro da vida será aberto pelo Cordeiro Santo. Mas há livros, a Bíblia fala em Apocalipse. Obrigado, Fabinho, Deus abençoe, querido. A Bíblia fala que há livros que serão abertos pelos anjos. Nesses livros estará escrita toda a nossa história. Toda a nossa história está sendo registrada nos céus. Todas as tuas lágrimas estão sendo registradas nos céus. Todo o teu trabalho está sendo registrado nos céus. Todo o teu esforço está sendo registrado nos céus. E a batalha que você trava todos os dias para que a tua fé permaneça está sendo registrada nos céus. Um dia o Cordeiro Santo, ele irá olhar para você e ele vai dizer: meu filho amado, minha filha amada, eu vi o que você fez enquanto muitos me abandonaram, você perseverou, você continuou. Sabe que a palavra que nós estamos esperando, nós vamos ouvir um dia, irmão Val. O Senhor vai olhar para nós e vai dizer: filho amado, entra no gozo do teu Senhor. Que maravilha. Nós não estamos trabalhando para o homem, eu aprendi isso, apanhando bastante. Nós estamos trabalhando para o Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. Tudo que você fizer, faça para o Senhor. Sabe por quê? Porque um dia Ele vai dar a você recompensa. Trabalhe, faça o seu melhor. Se você puder fazer o teu melhor, faça aqui no lugar onde Deus te colocou. Porque tudo está sendo registrado pelo Senhor e você, diante do Senhor, será honrado diante dos anjos. Amém, queridos? Tudo é para Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Para que eu possa encerrar esse tempo com vocês aqui, eu quero que você saiba que há um propósito na tua vida. O segundo ponto é esse.
O pecado nos desvia do propósito do Senhor para a nossa vida. Isaías capítulo 43, versículo 7, fala do propósito. Qual é o propósito da tua vida? Qual é o propósito? A filosofia estuda tanto isso, né? Aquelas maluquices lá que você estudou na filosofia, demorou algumas coisas para entender, não é verdade? Aqueles quadros, lembra? Quem lembra disso? Um apontando para o alto, outro apontando para baixo. Mas a Bíblia, ela responde. O propósito da tua vida é fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Deus fez você. Deus deu vida a você. Para que o propósito dEle, para que o nome dEle seja glorificado. Quando você estende a tua mão para o teu irmão, quando você tem tudo para odiar o teu irmão, mas você ama, você traz para Jesus. Quando você tem tudo para se afastar de alguém, mas você se aproxima por amor a Deus, você está cumprindo o propósito que Deus estabeleceu sobre a tua vida, que é glorificar o nome do Senhor. Quando eu fui alugar uma casa lá em Cabo Frio, as pessoas disseram para mim assim: para pastor eu não alugo. O cara pode ser macumbeiro, pode ser pai de santo, o cara pode ser dono de boca de fumo, pode ser o que quiser, mas para pastor eu não alugo. Eu falei, mas qual é o problema? Porque pastor não paga. Eu falei, é mesmo? Tá bom. Eu pago. Eu sou diferente. Sabe por que eu sou diferente? Porque a minha vida, todos os dias, precisa glorificar o nome do Rei. Minha esposa está aqui, minha família está aqui. Está sendo gravado isso e todo mundo de Cabo Frio sabe. Nós abrimos mão do nosso salário em Cabo Frio. Sabe quanto tempo faz? 7 meses. Você já ficou alguns meses sem receber salário? Como é que você vive? Eu sirvo a um Deus que me supre todas as coisas. Vocês não têm noção dos milagres que acontecem. Sabe por quê? Porque um dia eu orei e disse: Senhor, quero viver o sobrenatural, quero depender de Ti. E eu estou aprendendo a depender de Deus. Porque quando você depende de Deus é porque você não tem mais para onde correr. Sabia disso? Você olha para o alto e Deus fala: agora você está entendendo, meu filho, você depende de mim, eu vou te dar o que você precisa. Aprenda a depender de Deus. Ele vai dar tudo o que você precisa. Mas a igreja, ela não fica devendo. A igreja não deve aluguel, a igreja não deve água, a igreja não deve nada para ninguém. Sabe por quê? Porque a nossa igreja, a nossa vida, ela precisa cumprir o propósito ao qual Deus nos deu a vida, que é glorificar o nome de Deus. Onde você estiver, glorifica o nome de Deus. Lá no teu trabalho, quando o teu chefe pedir para você limpar o chão e você sabe que você não é para isso, mas só porque ele está querendo pegar no teu pé, glorifica o nome de Deus, vai e limpe o chão da melhor maneira que você puder. Sabe por quê? Porque não é o teu nome. Você pode até ser humilhado, mas o nome de Deus será exaltado. Porque um dia uma pessoa me humilhou, porque eu sou cristão. Mas aí o filho dessa pessoa um dia ficou doente. Quem vocês acham que essa pessoa procurou para orar? Seja a representação de Deus aqui nessa terra, essa igreja, seja a representação do reino de Deus aqui nessa cidade. Teimem no poder de Deus e as pessoas virão até este lugar. Amém, queridos? Glória a Deus. Infelizmente não vai dar mais para continuar, mas eu gostaria de dizer para você que a fé que você tem em Deus é a maior batalha que você enfrenta. Quando você estiver enfrentando qualquer tipo de problema, lembre-se que a solução do teu problema está em Deus e a ponte que te leva a Deus é a tua fé. Quando você chegar até Deus, você vai encontrar o resultado. Casamento, Deus. Finanças, sabedoria e Deus. Relacionamentos. Deus, Ele é um Deus de relacionamento. Amém, queridos?